pessoal está aqui toda manhã e agora eu vou tentar fazer em blocos, tá? Vou passando aqui. Nós vamos iniciar com algumas perguntas que eu juntei aqui para Raquel, vou te passando, mas vou ler para todos saberem, né? Muitos resíduos sólidos são decorrentes de embalagens. Existe alguma previsão do Brasil adotar legislação para redução e eliminação de embalagens ou uso de refil para os produtos largamente consumidos? Eu vou te fazer mais uma na área de resíduos, tá? Qual a atuação do governo federal quanto ao atendimento ao plano de gerenciamento de resíduos da construção civil dos municípios? Como atender às metas e objetivos do país, sendo que não são implementados os programas e normas da construção civil? Qual o impacto da construção civil na geração de resíduos no meio ambiente? Percentual, acho que tu já falaste, né? Acho muito importante que todos tenham esse dado. Bom, com relação à questão das embalagens, o Ministério vem trabalhando com a Associação Brasileira no sentido de tentar desenvolver embalagens que sejam mais ambientalmente adequadas, que produzam menos resíduos, que possam ser reaproveitadas, e a associação tem sido uma parceira muito forte. Há pouco tempo, nós assinamos com eles o acordo setorial para a questão do reaproveitamento, da coleta e da destinação adequada das embalagens, mas isso é ainda um processo longo, porque é um mercado muito, muito amplo. Muitas vezes, as grandes empresas elas estão em condições e elas trabalham de maneira mais efetiva no recolhimento, na destinação adequada e no reaproveitamento. Entretanto, nós temos no Brasil um cenário de muitas empresas pequenas, de fundo de quintal, digamos assim, e que aonde o poder público não alcança para poder regulamentar e regular de maneira adequada. Então, é uma questão ainda a ser resolvida, mas que tem sido feito um esforço, junto com a Associação Brasileira, para tentar avançar. Com relação à questão dos resíduos da construção, esse é um problema bastante sério e que envolve, eu diria, governo e setor privado. E também, no âmbito do governo, em todas as esferas, nacional, estadual e municipal, principalmente porque a gestão dos resíduos é de competência municipal. Então, o que o Ministério vem tentando fazer é fomentar a que sejam feitos os planos municipais, né, de gestão de resíduos, incluindo a questão dos recursos de construção. Isso implica, eu falei também, a questão, o envolvimento do setor privado, porque nem sempre o poder público tem capacidade de dar conta de todo esse mercado que existe. E, muitas vezes, o setor privado ele ainda não percebeu a oportunidade que existe na montagem de planos de negócio que envolvam resíduos sólidos da construção civil e outros, que podem ser reaproveitados, que podem ser reciclados para promoção de novos negócios. Então, é uma questão que depende tanto de um quanto de outro. Há pouco tempo atrás, em Brasília, eu perguntei ao subsecretário de Meio Ambiente se em Brasília havia um espaço onde o setor de construção civil pudesse dispor do seu resíduo. Infelizmente, Brasília não tem. Então, o resultado é que ou vão para os aterros públicos e aí vão contaminar e aumentar a vida útil em vez de reduzir, que seria, quer dizer, reduzir a vida útil em vez de aumentar desses aterros, ou então é feita a disposição clandestina, e que é muito comum. A gente vê em todas as cidades, principalmente nos entornos, as montanhas de resíduos de construção civil, porque, infelizmente, também muitos empresários
não tem o cuidado necessário para evitar que isso aconteça. Então, é um esforço conjunto, tanto no caso das embalagens quanto no caso dos resíduos, que é preciso ser feito e é preciso ser avançado no setor público em conjunto com o setor privado. Noronha, aqui uma pergunta do engenheiro Francisco Duarte. Pergunta não, está solicitando um breve comentário sobre as dificuldades de acesso às linhas de crédito para empresas de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil, apesar de estar previsto desde o Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 e leis posteriores. Bom, antes de responder aqui o Francisco, eu vou fazer um pequeno comentário sobre a provocação do professor sobre a startup. Eu tive, há pouco tempo atrás, um pouco porque eu estava provocando uma discussão exatamente que eu falei aqui sobre a adequabilidade das ferramentas financeiras para coisas dessa natureza, coisas sustentáveis. Aí teve uma missão de banqueiros latino-americanos, né, na Europa e basicamente na França, organizada pela agência francesa. E nós tivemos a oportunidade de conhecer lá na França. A França é um país fantástico assim, em termos de institucionalidade, né? Quando eles acham que uma coisa é certa, eles fazem e conseguem que isso aconteça, né? Isso aconteceu com os grandes fundos regionais, com todo o processo os contrats de plan que eles têm. Eles conseguem fazer coisas que, tecnicamente, são corretas e que, politicamente, são sempre muito difíceis de implementar. E uma coisa que eles têm lá, que eu achei fantástica, é o BPI, não sei se o senhor já ouviu falar, é o Banque Public d'Investissement. É um banco especificamente para financiar tecnologia e inovação, né? E é um banco público e que corre riscos, né? E a coisa mais interessante que eles apresentaram lá, eles fizeram um gráfico da necessidade financeira dos projetos normais e dos projetos inovadores, né? Então, eles colocam né, numa parte do gráfico a necessidade financeira e no outro tempo, né? E a gente vê, fica assim, absolutamente escrachado que no projeto inovador existem uns huecos, assim, uns buracos, onde não tem suporte financeiro. E, a partir dessa constatação, eles criaram a instituição, que é uma perna do Banco de Desenvolvimento francês, é uma parte, digamos, que separou-se, e todo ele é buscado, todos os analistas e etc., são vinculados à academia, né? E eu questionei muito, até para implicar um pouquinho, porque eu sou um pouco implicante, um pouco não, bastante, eu questionei a questão da sustentabilidade. Sim, mas e o subsídio disso tudo, né? Tem que ter muito subsídio, e eles disseram que não, que, na verdade, correndo os riscos necessários, né, quando dá certo um negócio, esse negócio financia 9 que dão errados, né? E nós aqui, professor, temos uma experiência que não é com essa grandeza e com essa magnitude de detalhes e tão pouco organizado como é o BPI, mas tem um negócio chamado Criatec, não sei se já ouviu falar. Criatec é um fundo que já está na terceira etapa, Criatec 1, 2 e agora o 3. O primeiro projeto do Criatec 3, até no BRDE, ele foi aprovado ontem, na reunião que a gente teve lá em Florianópolis. Então, assim, é o mesmo princípio. O Fundo Criatec compra ações de startups emergentes. Eu não sei, evidentemente, teria que avaliar o caso das meninas e ver se tem algo, porque o fundo ele nunca é plenipotenciário, ele não compra 100%, mas até 40% parece que vai. Então, eu ia lhe propor que o senhor fizesse uma visita lá para ver se isso é possível. O mecanismo existe, eu não sei se o mecanismo... Aí vem a questão da apropriação do mecanismo para a necessidade específica.
né? Existe o mecanismo, mas pode ser que ele tenha uma regra abobada qualquer, porque é sempre assim. As regras que não deixam que alguma coisa aconteça, sempre tem alguém inventou alguma coisa para botar lá um empecilho para aquela porcaria não funcionar, né? Mas tem alguma flexibilidade também. Então, assim, deu uma parecida lá. Talvez o Criatec possa ser um parceiro de uma startup como esta das meninas. Bom, na verdade, eu acho que, falando isso, eu falei um pouco das dificuldades aqui da pergunta do Fernando, né, sobre as dificuldades de empresas de reciclagem de resíduo sólido. Sim e não, né? O problema todo, como sempre, como nós financiamos a Proamb, por exemplo, né? Não sei se tem alguém da Proamb aqui. A Proamb já temos 2 operações de crédito com a Proamb, né? Não são os recursos que a gente gostaria, não tem a atratividade que a gente gostaria, né? Mas, assim, tem recurso e tem muito boa vontade de quem empresta. O que ainda não tem, aí eu concordo com o Fernando, o que ainda não tem é uma ferramenta mais adequada e mais atrativa para quem está fazendo esse tipo de coisa. E é isso que a gente está trabalhando muito pesado lá no banco, de encontrar recursos que a gente consiga mesclar com os nossos recursos e transformar esses recursos em alguma coisa mais atrativa, né? Porque esse é o grande desafio, é o instrumento financeiro adequado para os fins que ele precisa. Tem gente que está fazendo uma série de coisas. Eu sempre me lembro, a Nancy vai lembrar disso, o Proguaíba. Tinha um senhor, Proguaíba, eu fui o secretário executivo do Proguaíba. Tinha um senhor, na época, estou falando 1995, tinha um senhor, na época, que ele tinha um caminhão todo quebrado, todo velho, desmontado, e ele tinha umas bombonas de plástico, e ele andava com esse caminhão pelos restaurantes de Porto Alegre e da região metropolitana, recolhia a sobra de azeite, colocava nessas bombonas, levava numa indústria da região metropolitana, que eu não me lembro mais qual é, porque já tem aí 20, meu Deus. Bom, é melhor não falar essas coisas. Levava lá para uma indústria X, essa indústria reaproveitava este óleo na produção também, não faço a menor ideia do que, né? Aí ele foi lá e disse, olha, na verdade, eu estou impedindo que esse óleo chegue no Guaíba. E é verdade. Porque se ele não faz isso, esse óleo vai para o Guaíba, pode ter certeza. De algum jeito ele vai cair lá. O senhor não quer me ajudar? Eu achei aquilo super interessante, né? Disse, claro, o que o senhor precisa? Não, eu preciso de umas bombonas novas. Eu tenho só 50, eu quero ter 100 bombonas. Bom, quanto custa 50 bombonas a mais? Era uma porcaria, né? Eu digo, ok, então nós vamos fazer o seguinte, o senhor vai comprar as bombonas, eu vou lhe repassar o recurso e nós vamos botar uma propaganda do Proguaíba na bombona que o senhor comprar. Ok. Assim ele fez, foi lá, comprou as bombonas, nós botamos adesivo do Proguaíba e ele saiu fazendo o trabalho dele, dobrou a capacidade de recolher o óleo. Isso aí aconteceu, eu fui apontado. Pelo Tribunal de Contas, porque eu tinha feito uma doação de dinheiro público sem o devido processo licitatório, sem as medidas todas de isonomia, etc. Resultado, paguei as bombonas, paguei pessoalmente as bombonas. Então, assim, esse tipo de dificuldade ainda tem. Ainda tem, isso existe. Esse tipo de coisa rola, e isso faz 30 anos. Né? A coisa mais inocente do mundo. Ainda bem que era tão barato que até eu consegui pagar a porcaria das bombonas. Né? E depois o cara, coitado, ficou tão chateado, nunca mais apareceu lá. Mas, então, esse tipo de situação aqui, que ele está relatando, né, não é tanto uma dificuldade... Existe aquilo que eu digo, tem linha? Tem. BNDES tem linha para isso.
É a melhor do mundo? Não. É a mais barata? Não. É a que tem melhor prazo? Não. Qual é o desafio? Buscar recursos que, mesclados com o que tem, a gente consiga deixar esse tipo de situação um pouco mais atrativa e possível. Não tem outro jeito. Pelo menos, eu não consigo imaginar. Como atender plano de ação para a produção, sendo que as políticas públicas não são aplicadas? E existem muitas pesquisas universitárias com modelos para identificar etapas de perdas em obras ou modelos estatísticos para estimar a geração de resíduo, onde esses estudos estão sendo aplicados no governo. A verdade é que, assim como o Noronha mencionou, existe muito conhecimento que não é internalizado nem pelo governo, nem pelo setor privado. Então, realmente existem muitas soluções que já estão desenvolvidas e eu complemento o que o Noronha estava dizendo, no sentido de que faz muito sentido econômico aplicar na sustentabilidade. Nós, por exemplo, fizemos aplicação contratamos a Universidade de Pelotas para adaptar um software deles no sentido para fazer o uso mais adequado dos contratos de gestão de energia pelo setor público. Eles fizeram lá em Brasília com alguns prédios públicos e isso não implicava em nenhuma obra, em absolutamente nada físico. Implicava simplesmente em gerenciar de maneira mais adequada o contrato de energia. Por exemplo, nos horários em que não há quase uso do elevador, desliga-se o motor do elevador, que fica funcionando diretamente. E outras coisas desse gênero. A estimativa que eles fizeram é que se poderia conseguir, só com isso, uma redução de aproximadamente 40% no custo da energia. Então, existem soluções, sim, mas existem também entraves. Nesse mesmo caso, nós tivemos que apelar para o Ministério do Planejamento para conseguir que a nossa empresa local de energia fornecesse os dados, por incrível que pareça. Para o Ministério do Meio Ambiente, eles não queriam repassar os dados. Então, existe conhecimento, muita coisa já avançou, mas o tempo de internalização desse conhecimento pelo setor público, pelo setor privado, é muito grande ainda, infelizmente. Por questões culturais, por questões de regulamentação. Por mais que nós saibamos, por exemplo, que você gerir de maneira adequada o seu resíduo, com isso você pode diminuir o seu custo operacional, às vezes de maneira bastante forte, mesmo assim você encontra resistência para implementar as medidas necessárias para isso. Das pessoas, das instituições, de cada partezinha do órgão. Por quê? Porque você está mexendo com culturas, você está mexendo com procedimentos. Tudo isso leva à dificuldade, tudo isso atrasa os processos. Então, é verdade, nós temos conhecimento gerado muito, mas nós temos ainda uma dificuldade muito grande de transformar esse conhecimento, primeiro, trazer esse conhecimento e fazer com que ele se transforme em medidas, em regras, para melhorar a atuação das nossas instituições. E eu não estou falando só do setor público. Obrigada, Raquel. Agora, nós temos aqui um conjunto de 6 questões para o Noronha. Tá? Eu vou lendo e passando. Tá? Ao BRDE. A Simone Azambuja, bióloga, mestre em desenvolvimento. Como está estruturada a política de risco socioambiental em relação a projetos de baixo, médio e alto impacto? Ela já se encontra implementada na instituição?
Qual é o lugar do microcrédito em relação às atividades do BRDE no PCS, seguindo o exemplo do bancário dos pobres, Muhammad 30, né, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia Alternativa? O exposto, a Débora, agora, Darine, de Gestão Ambiental. O exposto sobre negociação com o Fundo de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul difere ou não do que vem sendo anunciado pelo Estado, de que o BRDE fazer as vezes de agência de região hidrográfica? Engenheiro Noronha, Lúcia Helena. Houve procura de investimento para financiamento em longa escala para a produção de biometano? Além da licença ambiental, existem outros tipos de critérios para a liberação de empréstimos para atividades industriais? Exemplo, vistorias realizadas por técnicos do setor de avaliação do risco socioambiental. Como estão as isenções fiscais do governo para as diversas formas de energias sustentáveis, tanto para a produção, fabricação, quanto para a instalação eólica, fotovoltaica, reuso da água? Pouca pergunta, né? Aqui tem duas, então são 7. Quais limites mínimo e máximo para financiar projetos de energias renováveis e limpas? Quais faixas? Referente a pergunta 1, pode ser feito para o agronegócio? Bom, eu não sei se vou saber responder todas, né? De vez em quando eu chuto, mas assim, de quando é muito longe é difícil. Mas vamos lá. A primeira, assim, o BRDE está estruturado. Como é que está estruturada a política de risco socioambiental em relação a projetos de baixo, médio e alto impacto? Se já encontra implementado na instituição, né? Se pode falar um pouco sobre os indicadores da mesma. A Simone que está perguntando. Bom, como eu disse, nós, de maneira assim bem franca, o BRDE tinha uma posição muito pouco ativa em relação às questões socioambientais e se limitava a tem licença ou não tem licença. Ou seja, jogávamos as nossas incertezas na FEPAM. Se a FEPAM licenciou, pronto, resolvido o problema. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos tentando fazer uma releitura de todos os nossos processos, até porque é a única maneira que nós temos de aderir aos princípios do Equador. Os princípios do Equador são princípios que o setor financeiro internacional coloca para poder, digamos assim, operar em alguns fundos internacionais. Para isso, tem toda uma classificação de risco ambiental, A, B e C. Se for C, não tem problema nenhum. Se for B, mais ou menos. E se for A, tem muito problema. Aí precisa relatórios de impacto, o banco precisa fazer isso, ademais dos licenciamentos. Então, assim, o que nós estamos fazendo hoje? Não sei se vou responder a pergunta da Simone, mas vou responder do jeito que eu sei. A gente está fazendo uma releitura disso, participando das discussões com os bancos que já aderiram aos princípios do Equador, né? E, em cima disso, tentando nos preparar para ser um pouco mais proativos, principalmente na questão do médio e do alto impacto, né? Em relação ao licenciamento, continuamos, evidentemente, exigindo, mas conscientes de que isso não é o suficiente, mas também sem muita condição hoje de agir de forma diferenciada. Então,
voltando, estamos revisitando a nossa política, revisitando o nosso compliance todo e nos preparando para aderir aos princípios do Equador. Até porque, se não aderirmos aos princípios do Equador, não conseguiremos acessar os fundos do GCF, que é o Green Climate Fund, que, pasmem os senhores, hoje no Brasil, nenhuma instituição financeira está credenciada para trabalhar com os recursos do GCF. Então, o Brasil está fora de um recurso muito facilitado, muito atrativo, que, a partir da COP21, em dezembro passado, foi colocado à disposição do mundo todo, e nós não estamos acessando porque não temos nenhuma instituição financeira credenciada. O governo federal escolheu 2 para começar a tratar, uma não tem não aderiu aos princípios do Equador, então o fundo não começa nem a conversar, e outra aderiu e está tendo outro tipo, já é aderente, mas está tendo outro tipo de problema de adesão. Isso é uma pena. Só em dezembro, Raquel me ajuda, parece que foram 6,5 bilhões de euros que a França e a Noruega colocaram no GCF para repasse, e o Brasil não tá acessando. E são recursos que, para o Brasil, poderiam chegar até com alguns não reembolsáveis, outros com taxas próximas de 0 e etc. Na verdade, taxa zero internacional hoje é um pouco de redundância, porque, se tomar o empréstimo, não vai pagar muito diferente disso. Não sei se respondi para a Simone. Mais que isso, Simone, eu não tenho nenhuma condição técnica de te dizer. Talvez conseguisse mentir um pouquinho, mas não ia dar certo. Microcrédito. O BRDE tem um programa de microcrédito criado, mas o nosso maior problema, e o microcrédito serviria para qualquer coisa, inclusive para ações sustentáveis, aí com muito mais razão. O nosso problema com o microcrédito é que a gente precisa ter repassadores, porque nós não temos capilaridade para fazer. Ao contrário do Banrisul, que operou microcrédito muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, porque ele tem a capilaridade das agências, o BRDE só tem uma agência, não tem capilaridade para chegar lá na ponta. Então, a gente precisa operar microcrédito com cooperativas de crédito. Aí sim, através de cooperativas de crédito, a gente tem condição de operar microcrédito em taxas bastante razoáveis, porque é um dos recursos facilitados do BNDES. O exposto sobre negociações com o FRH difere não do que vem sendo anunciado pelo Estado e o BRDE, fazer as vezes da agência de bacia hidrográfica. Duvido que o governo do Estado tenha anunciado que o BRDE vai ser agência de bacia. Duvido. Não é razoável, não é função de banco, não é isso que a gente está tratando. Eu acho que aqui tem um desentendimento. Como tem um problema sério de achar instituições que consigam fazer a gestão dos recursos, né, tanto da compensação do setor elétrico, como algum possível recurso de cobrança, e nós não temos, e as agências de bacia, na minha humilde opinião, foi um sonho de uma noite de verão de quem criou, né, o Sistema Nacional de Recurso Hídrico. Não existe a hipótese de ter uma agência por bacia, isso é absolutamente fora de propósito numa situação como a nossa de hoje, imaginar que a gente vai ter uma estrutura para isso. O que nós estamos fazendo é o seguinte: a maioria das agências que funcionam hoje no país como delegatárias de agência de bacia funcionam como gestoras de um programa de investimento. E aí sim, para ser gestor de um programa de investimento, os bancos de fomento têm todo o DNA para isso. Nós sabemos avaliar projeto, fiscalizar projeto, estruturar projeto, acompanhar projetos, financiar projetos, emitir boleto de cobrança. Tudo isso a gente sabe fazer. Agora, fazer às vezes de agência de bacia não tem nenhum sentido. A minha tese é pessoal, de ex-superintendente de gestão da ANA, e que eu defendo isso há anos.
nós deveríamos, sim, fortalecer os órgãos gestores existentes, aqui no caso o TRH, fortalecê-lo para fazer, às vezes, de agente técnico de bacia, e aí sim, os bancos de fomento como o BRDE poderiam fazer, às vezes, de agentes financeiros e gestores dos recursos oriundos da cobrança ou do repasse. Isso faz sentido. Agora, BRDE virar agência de bacia não faz nenhum sentido, pelo menos para mim. E outra coisa, no que couber a mim na negociação, eu não aceitaria essa função. Houve procura de investimento para financiamento em larga escala para a produção de biometano? Não faço a mais ter ideia, não sei. Não sei responder. Eu não sei nem dizer. Sabe o que é biometano? Eu não sei. Não sei responder, não tenho a menor ideia. Além da licença ambiental, existem outros tipos de critérios para liberação de empréstimos para atividades industriais, vistoria? Sim, existe. Aí sim, na atividade industrial, o banco tem uma série de cuidados, inclusive cuidados de lavagem de dinheiro, de emprego de pessoas, de emprego de crianças, erradicação disso, daquilo. Tem todo um processo que é acompanhado. Normalmente autodeclaratório, tá? Mas existe. Autodeclaratório quer dizer, o cara pergunta assim, o senhor é ladrão? Não, eu não sou. Tá legal, tá bom. Então passa porque ele não é ladrão, tá? Mas é assim que funciona. Como estão as isenções fiscais do governo para as diversas formas de energia sustentáveis? Pará. O governo faz leilões, né? O governo federal promove leilões e nesses leilões os futuros geradores de energia colocam os seus valores, né? A partir desse leilão, o banco entra financiando. No caso de eólica, no início tiveram que haver subsídios importantes, que é o caso de Osório. Osório tem um subsídio importante na definição do preço final da energia. Por isso que até pouco tempo atrás, quando se perguntava, sempre se dizia, não, a eólica é muito cara e a solar nem pensar. Isso há muito pouco tempo atrás era o que se falava, né? Hoje não. Hoje tem leilão de eólica disputado, não chega a tapa, mas disputado. Então, assim, não é uma questão de isenção fiscal, é uma questão de promover o leilão com o preço adequado, né? E nós, num segundo momento, a partir do leilão feito, financiamos. Eu não conheço isenção fiscal para a energia. Eu conheço subsídio de preço, mas isenção fiscal, seguramente é ignorância também, mas eu não conheço. Último. Quais limites mínimos e máximos para financiar projetos de energia renováveis? Não tem. Não tem porque, como eu disse, nós podemos estruturar um projeto e entrar com 10%. No caso agora de Santa Vitória do Palmar, do Parque de Santa Vitória do Palmar, que é a Atlantic, é uma empresa do Paraná, 50% do recurso é R$1 bilhão, 50% desse dinheiro ela já chegou resolvida com o fundo inglês, de investidores ingleses, e o outro 50%, o BNDES vai entrar com 300 e nós com 200, uma coisa assim. E a gente estrutura a operação toda. Então, assim, não tem mínimo e nem máximo, tá? Referente à primeira pergunta, se pode ser feito para o agronegócio? Sim. Eu não sei se o limite, projeto é agronegócio vinculado à energia. Se sim, sim. Nós, inclusive, eu tive ontem no Rio, brigando lá no BNDES por uma operação muito importante para nós, de R$50 milhões, aqui no Rio Grande do Sul, de uma usina com casca de arroz, uma térmica com queima de casca de arroz, né? Eu não sei se a pergunta... Como ele vincula a primeira, não sei se é ele ou ela, bom, também não interessa.
referente à pergunta 1, pode ser feito para o agronegócio. Se há uma vinculação de energia e agribusiness, né? Sim, com certeza. No agronegócio, nós temos, se tem uma vinculação de prazo e de taxa, porque chega uma hora a pergunta aqui, quais taxas? As taxas, os prazos de energia são mais longos, porque a maturação do investimento é mais longa, né? E as taxas são maiores que as taxas do agronegócio, porque, mesmo com esses prazos mais longos, são mais rentáveis. Não sei se respondi, estou aqui tentando entender o que foi a pergunta. Bem, como nós estamos nos aproximando aqui do meio-dia, tem 5 perguntas para os dois, tá? Para nós encerrarmos, então. Então, o crescimento do PIB é o principal indicador da economia. Logo, o PIB deve sempre crescer. Considerando os limites dos recursos naturais, como tratar a substituição desse indicador por outros que valorizem a sustentabilidade? Não está na hora de associar desenvolvimento com decrescimento? Luiz Pantaleão, da Prefeitura de Porto Alegre. Querem ir lendo? Ou não? Eu vou ler todas, depois eu passo o papelzinho. Os projetos estão contribuindo para a estratégia do desenvolvimento sustentável? De forma geral, a pergunta. Delineamento estratégico, DS, considera a análise ambiental, a execução, controle e avaliação como processo de retroalimentação? Depois, qual é a análise sobre o controle da biodiversidade sustentável e boa gestão dos projetos financiados? E, por último, qual o impacto da recusa do Donald Trump em cumprir as agendas de sustentabilidade já acordadas? Márcio Gomes, da Corsã. Querem? Como são todas complexas, vamos fazer o seguinte, a doutora Raquel responde todas. Quer pegar e começar? Bom, vocês fazem agora uma dobradinha aqui. Realmente, ainda, o PIB ainda é o principal indicador de crescimento considerado em nível nacional e em nível global. Entretanto, já há, principalmente nos países mais desenvolvidos e, paradoxalmente, em alguns bem em desenvolvimento, já a utilização de outros indicadores, como o indicador de felicidade, ou, algumas outras características. A grande dificuldade é que os indicadores econômicos, eles são mais facilmente compreendidos e mais facilmente identificados e calculados. Os indicadores de desenvolvimento sustentável, de maneira geral, eles ainda são mais subjetivos e mais complexos. Então, existe bastante resistência de adotar esses indicadores. Alguns índices já são usados, né? Mas ainda é bastante controverso. Eu acredito que, internamente, é possível, para um município, ou para um estado, ou mesmo para um país, adotar indicadores diferenciados, mas, para isso, é preciso todo um esforço político, institucional, digamos assim, e o apoio da sociedade que compreenda e consiga internalizar esses índices, esses indicadores, no processo decisório, porque, como eu disse, eles ainda contêm uma certa subjetividade, e aí torna mais difícil, principalmente quando eles são muito usados, por exemplo, para comércio internacional ou para outro tipo de atividade, e aí se você não tem a harmonia da metodologia no nível global, fica bem mais complicado de utilizá-los. Eu não sei se ajudou, mas é mais ou menos Eu acho que os indicadores de desenvolvimento sustentável vão contribuir
para isso, porque eles vão ser, digamos assim, decompostos em função das metas e vão, obviamente, que não vão servir como base para um processo decisório, mas eles vão ajudar a cada país, ou a cada cidade, ou a cada estado, a verificar se ele está caminhando ou não no sentido da sustentabilidade. Então, já é uma mudança bastante positiva. O impacto da recusa do Donald Trump em cumprir as agendas, eu acho muito sério, sinceramente, porque durante muito tempo, nas negociações internacionais, houve um descrédito, uma redução, digamos assim, da confiança que havia na adoção de objetivos globais, da adoção de compromissos que todos os países pudessem assumir. Eu lembro muito bem, quando nós estávamos em Joanesburgo, era muito discutida essa questão, assim, porque os países desenvolvidos queriam questionar os compromissos que tinham sido feitos antes e não queriam reafirmá-los e nem assumir compromissos posteriores. Isso, aos poucos, foi diminuindo, tanto é que, em 2012, foi possível ter o documento final da Rio+20. Em 2015, foi possível alcançar a Agenda 2030, a Conferência de Addis Abeba, que é um tema complicadíssimo, que é de financiamento, de comércio internacional, e, finalmente, com a COP21, em Paris, com os compromissos climáticos. Então, foi um crescendo de confiança que parecia muito positivo, no sentido de que a sociedade global estava caminhando para um processo mais harmônico, digamos assim, e que sempre é positivo em relação à paz, em relação à segurança. Entretanto, uma sinalização, como parece vir do novo governo americano, de questionar esses compromissos e de retrocesso, em tantos compromissos que foram tão difíceis de serem alcançados e que pareciam tão promissores, eu acho muito sério e, infelizmente, eu não tenho como predizer a consequência que isso pode ter. Mas eu acho que, se a comunidade global não se contrapor a isso de maneira muito forte, de não permitir esses retrocessos, eu acho que a gente vai estar aí com uns próximos anos não muito fáceis, pelo menos em termos de negociação internacional. Eu vou bem rapidinho. A questão do PIB, eu concordo com a Raquel. Não tem como abandonar o PIB hoje como indicador econômico. Isso não faz sentido, até por séries históricas. A gente tem que levar muito a sério os sistemas de monitoramento e avaliação, e principalmente os indicadores que alimentam esses sistemas. Né? Eu acho que o que a gente pode, como tudo que é novo, né, exige algum aprendizado, a gente pode, sim, construir indicadores de sustentabilidade razoáveis, que a gente possa, daqui a 20, 30 anos, ter a mesma segurança de avaliar alguma economia por esses indicadores, como a gente tem hoje para avaliar pelo PIB. Eu não acho que seja possível criar PIB sustentável, ou coisa assim. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente vai ter capacidade e inteligência de criar indicadores corretos. Eu imagino que essa aqui seja específica para o BRDE. Os projetos estão contribuindo para a estratégia de desenvolvimento sustentável, não como a gente gostaria. Mas é aquela história, é preciso dar o primeiro passo. Né? Por exemplo, algum momento eu vou ter que parar de comer, então vai ter um primeiro passo. Esse primeiro passo foi dado. Nós criamos uma política, nós criamos um plano, a gente tem uma estrutura institucional
que a gente considera adequada para fazer isso. Temos alguns casos já muito claros de sucesso de algumas operações, né? Mas dizer que essas poucas coisas que a gente fez em 1 ano e pouco já contribuem para uma estratégia de aumento sustentável, seria arriscado demais ou até ufano demais, né? Mas foi o primeiro passo, né? Delineamento estratégico considera a análise ambiental, a execução, controle e avaliação como processo de retroalimentação. Sim, aí sim, se a gente considera, né, essas coisas no processo de retroalimentação. Sim. Qual a análise sobre o controle de biodiversidade sustentável e da boa gestão dos projetos financiados? Estamos recém construindo isso, tem menor condição de ter alguma coisa assim mais específica. Sobre o Trump, eu tenho uma opinião muito pessoal. Eu acho que... Bom, primeiro, assim, o acordo foi assinado, o acordo da COP21 foi assinado porque tinha o mínimo de países emissores, me ajuda, Raquel, se eu mentir muito, tu corrige. Pouco tu deixa. Que tinha o número mínimo de países emissores que tinham que firmar, ratificar. Para ratificar, precisa aprovação do Congresso. Então, o Congresso americano já aprovou. A institucionalidade americana, eu vou dizer uma coisa meio ridícula, é um pouquinho mais estável e mais séria que a nossa. Então, assim, eu posso não gostar de um monte de coisa. Agora, numa institucionalidade como a americana, o cara chega lá e diz, eu não gosto disso, eu vou terminar com esse troço. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho, e outra coisa assim, será que é só no Brasil que se diz uma coisa na campanha e se faz outra na gestão? Isso só acontece no Brasil, no resto do mundo não acontece. Isso é prática política conhecida no mundo todo, gente. Vamos combinar. O cara na campanha diz o que quer. Diz o que quer. E as pessoas acreditam se quiserem. Se eu for para uma campanha, eu vou dizer que sou magro, sou bonito, audaz, super legal. E se vocês quiserem acreditar, acreditem. Eu acho que o que foi aprovado no Congresso americano será cumprido. Até porque, se o Trump tiver juízo, e aparentemente tem um pouco mais do que demonstrou na campanha, acho que essas coisas vão se ajustando, né? Agora, não tem como a gente não olhar para o presidente dos Estados Unidos da América dizendo esse tipo de coisa e não se preocupar. Sim, né? Mas eu ainda confio na institucionalidade americana e acho que ele não vai fazer tudo que ele quer, não. Nem tudo que ele desejaria. Vai ter que seguir algumas regras do jogo, né? Por exemplo, eu acabo de receber aqui uma notícia fantástica para os colorados, né? Diz que os colorados acabaram de contratar o Renan Calheiros. Isso significa que não cai da Série A nunca. Não vai cair nunca da Série A. Em nome do CENCH, do Sindicato dos Engenheiros, eu gostaria de agradecer imensamente essa manhã que passamos aqui com vocês, com a engenheira Raquel e o engenheiro Noronha. O nosso mestre de cerimônias tem alguns avisos. Enquanto isso, eu gostaria de pedir só um segundo que o nosso vice-presidente, a Zambuja, viesse até aqui para nós brindarmos os nossos palestrantes. E vou reler, encerrando aqui o painel, o que o nosso presidente já disse, que eu acho que é muito precioso, do Saint-Exupéry. O futuro não é o lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído.
e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Nossos agradecimentos a Raquel Breda dos Santos, Luiz Correia Noronha e Nancy Benini Júnior por suas participações no seminário.